Já está, agora é que está. Certo. Portanto, pediam-me para vir aqui falar sobre esta época de transição, esta fase de transição da pré-história à história. Claro que tudo isto são telegramas, não é? São coisas extremamente à pressa, coisas que davam para tratar durante muito tempo. Eu, por acaso, foi uma das cadeiras que dei na minha faculdade, foi esta, durante o fim dos anos 80, início dos anos 90, e gostei muito, e foi, acho que, daquelas onde também me preparei bem, tanto quanto pude, e que os alunos gostaram bastante. Bom, de maneira que é um tema que me interessa, porque é o fim do período a que eu me dediquei como arqueólogo. Eu, em primeiro lugar, tinha aqui uma coisa que é muito simples, muito simplista. É um videozinho em que se chama História da Civilização Humana. Não é este. É este. Vamos lá ver se ele funciona aqui. Vai-se vendo ao longo deste... O som não é grande coisa. Vai-se vendo. Pôr mais som. Tá, Posso? É melhor ficar com o comando que isso às vezes. Põe o máximo, se for. Eu vou-te passar de início de novo. É interessante porque se vê ao longo das cronologias antes de Cristo, BC, não é? Before Christ, aqui aparecerem algumas indicações e vai-se ver pontos. E vai-se reparar que um dos pontos mais antigos da civilização é precisamente aqui no Próximo Oriente, nesta zona da Mesopotâmia, da Baixa Mesopotâmia. Depois vão aparecendo outros pontos e, no fundo, é numa faixa do mundo que não é nem muito ao norte nem muito ao sul que aparece a maior parte das sociedades complexas, das sociedades com Estado, das sociedades que, no fundo, abandonaram a pré-história, não é? Porque, precisamente, um dos indícios do fim da chamada pré-história, que é o período mais longo da história humana, é realmente o aparecimento da complexidade social, da hierarquização social e do Estado, concomitantemente com as primeiras grandes cidades. Curiosamente, além do Próximo Oriente, começa a desaparecer aqui no norte da China, no Vale do Rio Amarelo, também pontos, a determinada altura, com cronologias diferentes, mas não quer dizer que este vídeo esteja todo ele muito correto, porque são muito antigas também no norte da China, essas primeiras manifestações de sociedades ditas civilizadas, né? Também é uma classificação discutível. Depois aparece-nos na Mesoamérica, é uma área cultural também que, reparem, fica nesta linha, aparece-nos na Mesoamérica, que corresponde ao atual México e zonas limítrofes, Guatemala, aqueles países das Caribas, não é? E depois vai-nos aparecer, de facto, da região andina e também vai-se expandir para o subcontinente indiano a partir do norte da Índia. E o Império Romano foi invasor. Portanto, é muito interessante que seja numa região, em regiões do mundo, que têm uma determinada latitude, embora no Antigo Mundo muito mais antigas do que no Novo Mundo, e por outro lado também esteja relacionado com um fenómeno que eu já vou referir, que é as primeiras sociedades complexas, em geral, surgem em zonas áridas ou zonas onde foi preciso um esforço humano de adaptação muito grande para que elas se tornassem de inférteis a extraordinariamente férteis. Era o tudo ou nada, era 8 ou 80. Este fenómeno, não é? No fundo, é básico para a explicação, para a compreensão da história, que é a origem do Estado. Tem sido tentado explicar por inúmeros autores. E há aqui duas vertentes. Uma das vertentes é a dos autores que explicam isto do ponto de vista da evolução humana geral, da história humana geral. Portanto, recorrem à arqueologia, à pré-história e à antropologia cultural para explicarem esta evolução humana, não é? Como é que se passou? Como é que foi
possível inventar uma coisa tão esquisita que é o Estado. Aquilo em que nós hoje estamos habituados, sociedades ditas civilizadas, com uma minoria que, supostamente de forma legal, não é, através de eleições, é escolhida pela maioria, etc. E, portanto, com todo o conjunto de instituições que têm o monopólio, por exemplo, da violência repressiva, no caso de terem que exercer por efeito de fazer cumprir a lei, etc., etc., nós entendemos isto como uma coisa normal do ser humano, não é? Ora, isto surgiu há 5.000 anos. Ora, se nós entendemos que os seres humanos são seres falantes que existem há centenas de milhares ou mesmo milhões de anos, isto é uma parcela da história humana que aconteceu ontem, não é? Portanto, a maior parte da história humana não é uma história, de facto, com Estado. E por isso é que Marx, no século XIX, muito inspirado ainda, influenciado pela Revolução Francesa, que foi uma revolução burguesa, mas que levou atrás de si todo o povo, não é? E que eliminou os privilégios feudais e que iniciou o Estado moderno, o Estado contemporâneo, onde nós vivemos, o Estado burguês, o Estado parlamentar, o Estado constitucional, o Estado representativo, etc. Marx, influenciado por essa rapidez, como tudo isso aconteceu, uma rapidez fulminante, ninguém podia imaginar, uns anos antes de Luís XVI ser guilhotinado, que isso alguma vez pudesse acontecer, não é? De tal maneira era, não é, o símbolo do próprio poder divino. E, portanto, existe uma outra maneira de conceber e de pensar a origem do Estado, que é já pelos historiadores, pelos politólogos, pelos sociólogos, para as pessoas que pensam a sociedade mais histórica, que são 4 grandes teorias, que depois tenho aqui um pequeno vídeo também que aluda a isso. Não é? No fundo é a teoria da evolução, que corresponde a esta, não é? Houve uma evolução que se deu ao longo do tempo, de complexidade crescente, que levou ao aparecimento de sociedades complexas, que se manifestaram em cidades, que se manifestaram numa organização, portanto, hierárquica, em leis, em polícia, em exército, em guerra, etc. Aumentou, portanto, a conflitualidade humana e tudo isso. E há uma outra teoria que entende que o Estado é produto, de facto, de indivíduos guerreiros, de um estado de guerra. Há uma teoria que defende a origem divina do poder, portanto, o soberano tem uma origem divina, é um representante na Terra de Deus, uma entidade superior, transcendente, e há, finalmente, os autores, não é, que, a partir do século XVII, iniciaram uma teoria que conduz à atual perspectiva do Estado, que é a teoria do contrato social, não é? Em França, o Jean-Jacques Rousseau, e, particularmente em Inglaterra, o Thomas Hobbes, com o seu livro fundamental, que é o primeiro livro, talvez, ou um dos primeiros grandes livros de antropologia política ou de filosofia política, que é o Leviatã. Portanto, essa figura de Thomas Hobbes é muito importante. Está na origem de praticamente tudo o que se escreveu depois até hoje. Uma das características que se liga, eu peço desculpa dos slides, nem sei se são grande coisa, mas a Flor Bela pediu-me, ou combinámos ontem que eu poderia vir cá, porque eu estou a fazer também um trabalho para amanhã, e esta noite eu vou ter que trabalhar um bocado por causa disso, mas não tive assim, portanto, muito tempo. Portanto, isto tudo foi feito esta manhã. Mas só para dizer que esta fotografia até a tirei lá em cima da minha mesa, e a luz não é excelente, tirei lá no livro, para mostrar que as sociedades de Estado, as sociedades complexas, como tem aqui embaixo nesta legenda, as sociedades estatais, desenvolveram-se independentemente e em momentos diferentes em diversas partes do mundo, todas dependendo de alta produtividade agrícola, uma agricultura intensiva e de uma organização social complexa, subordinada a líderes fortes e a entidades divinas, coesão social e positiva. Esses líderes, a maior parte das vezes, fazem-se, digamos, legitimar por serem representantes na Terra de uma entidade divina, de uma entidade transcendente. Quando não, são mesmo eles mesmos a própria entidade divina. É o caso do faraó no Egito. É uma teocracia em que o soberano se identifica com Deus, não é? Portanto, é o sustentáculo mesmo da ordem do universo, não só da ordem política, da ordem do universo. Se o faraó desaparecer,
Quando ele morria, aquilo era um trauma, tinha que ser substituído e se o faraó desaparecesse, desaparecia o próprio universo, a própria realidade se desvanecia. E realmente aqui nós temos os 6 estados mais antigos que se desenvolveram independentemente uns dos outros, nomeadamente na zona da Mesopotâmia, que está aqui a verde, não é? Está representada por uma figura convencional, mas é na zona da Mesopotâmia. Temos que ver que a Mesopotâmia, onde ainda hoje, infelizmente, existe um estado de guerra terrível, é uma zona de encontro entre 3 continentes, não é? O continente asiático, o continente europeu e o continente africano. Também ainda nessa zona de encontro temos o Egito, não é? Que é um país que se estende ao longo de um vale de um rio, do rio Nilo, e onde também é muito antiga a civilização. É muito difícil traçar a relação cronológica e até de complexidade causal entre a pré-história egípcia e o começo das primeiras dinastias. Há ali uma fase envolta na bruma. Porquê? Porque as cheias, as aluviões do rio Nilo, cobriram muitos níveis antigos arqueológicos que seriam importantes para definir melhor essa transição, mas tem-se feito progressos muito grandes. Depois, há realmente aqui também uma outra área muito interessante, que é no vale do rio Indo, que vem do Paquistão e vem desaguar aqui no noroeste do subcontinente indiano, da Índia, portanto. Mas grande parte da civilização dita de Mohenjo-Daro é uma das cidades mais conhecidas, foi conhecida porque os ingleses fizeram lá um caminho de ferro e, a determinada altura, as obras para o caminho de ferro fizeram descobrir essa cidade. Uma cidade incrível, enorme. Como é que era possível? Visto que nós não conhecemos praticamente escrita, existem, de facto, uns sinais, existem realmente indícios de que existia um embrião de escrita, ou uma escrita, mas não a sabemos descodificar. De qualquer maneira, é no Vale do Rio Indo, aqui. Depois, no Vale do Rio Amarelo, na China, também muito precoce. É a civilização mais antiga que existe hoje em dia no mundo, é a civilização chinesa. Se não nos podemos admirar de eles estarem a dominar progressivamente o planeta todo, não é? E vão dominar completamente, não é? Provavelmente, enfim, as nossas gerações terão que aprender chinês como nós aprendemos inglês, para poder viver, para poder comunicar. Depois, existe uma outra área cultural, que é a área da Mesoamérica, que é aquilo que os antropólogos e arqueólogos chamam uma interaction sphere, uma esfera de interação. Quer dizer, existe em todas estas zonas normalmente um embrião civilizacional. Aqui, por exemplo, na Mesopotâmia são os Sumérios, são os mais antigos, no atual Kuwait, e ali são os Olmecas, portanto, na zona mais úmida e baixa do México. E depois eles servem de matriz a todo um desenvolvimento de civilizações, de povos que ocupam isto e que vão sempre utilizando aquela matriz de base para desenvolver esta região cultural, que é a região da Mesoamérica. Mais antiga do que está aqui, muito mais antiga. Isto aqui está errada, esta cronologia. E depois, de facto, por razões muito peculiares, que poderíamos desenvolver aqui, mas não tenho tempo, não é? Ao longo da zona andina, primeiro na costa, porque a costa recebe aqui correntes que lhe permitem ter uma variedade riquíssima em fauna marinha e, portanto, desenvolveram-se protoestados nas zonas costeiras e depois esses vários protoestados que são perpendiculares à costa e acompanhavam os vales dos grandes rios de águas pluviais que vinham dos Andes, esses vários, e que eram subdivididos, esses vales, por zonas desérticas, acabam por ser unidos todos sob forma de grandes estados que, no fim, foram todos absorvidos pelo Estado Inca. O Estado Inca que os espanhóis conseguiram conquistar, como conseguiram miraculosamente conquistar o Estado Azteca, aqui na América Central, na Mesoamérica, e dominar esta zona de uma maneira miraculosa, porque os primitivos aqui eram os espanhóis, não eram os aztecas. Os aztecas eram... E os incas, então, que tinham uma escrita e uma coisa, certo, códices que eles queimaram. Nós hoje temos apenas 4 códices incas em vários museus do mundo, provavelmente centenas ou milhares, que devem ter existido, que os espanhóis mandaram queimar, não é? Em autos de fé, em autos de fogueiras enormes, em que queimaram toda uma cultura e toda uma civilização, não é? Nós europeus, instalamos sob genocídios culturais e físicos, não é? Populacionais brutais, não é? Portanto, os Estados Unidos da América
é um país que se instala em cima de um genocídio enorme, não é? Todas as populações foram eliminadas porque lá se está a instalar os chamados americanos. Os americanos são neo-americanos. Chegaram lá há uns séculos, porque na verdade o que existia lá era todo um outro conjunto de culturas. A mesma coisa aconteceu com a Austrália, com o continente australiano, onde até foi povoado por marginais e prisioneiros aqui da Europa e que abatiam os indígenas como se fossem peças de caça. Bom, portanto, além destes 6 estados prístinos, chamamos prístinos para referir que são primeiros, não é? Prístino quer dizer primeiros, mais antigos, está aqui também referido no Mediterrâneo, não é? Que é a base, no fundo, da civilização grega, mas que começou por ser minoica, em Creta, não é? E no continente, não é? O famoso mundo dos aqueus, da civilização micénica, que depois está ligada a toda aquela mitologia fabulosa do Hesíodo, a Guerra de Troia, a Odisseia de Ulisses, etc. E é também relativamente antiga e também inventou um tipo de escrita muito peculiar. Mas, às vezes, quando se indicam os 6 estados prístinos, indicam-se apenas estes primeiros que eu disse, menos o grego. Agora, quais as características de uma sociedade estatal? Por oposição às sociedades pré-históricas anteriores. Alguns tentam reduzi-las a uma hierarquia de povoamento. Dizem, numa sociedade estatal existem pelo menos 4 unidades de povoamento de grandeza cada vez mais pequena, mas todas concomitantes, todas no mesmo tempo, e em articulação, em rede umas com as outras. As grandes cidades, que os ingleses chamam cities, não é? As cidades mais pequenas, que os ingleses chamam towns, as aldeias, villages, e os lugareiros, não é? Os hamlets. Ora bem, isto é uma descrição meramente formal. Se nós chegarmos a um território e vimos realmente localidades destas 4 dimensões, podemos dizer que estamos perante uma sociedade estatal. Quando nós chegámos ao Brasil, não tínhamos nenhuma sociedade estatal, tínhamos os indígenas nus no meio da praia. Quando chegámos à África, não tínhamos nenhuma sociedade estatal. Quando muito, na zona do norte de Angola, que é agora o norte de Angola, havia sociedades estatais em formação, proto-estados em formação. Mas não eram realmente sociedades estatais, não tinham cidades, etc. Ora, aqui vemos uma hierarquia. Portanto, é uma primeira forma de nos aproximarmos de um problema muito complexo que eu dava durante um ano letivo. Portanto, estão a ver, não é? Falar em 20 minutos ou coisa parecida é absolutamente um telegrama que não dá, senão para dizer meia dúzia de coisas. Uma das pessoas que mais se evidenciou em arqueologia na primeira metade do século XX, não só já era um pouco idoso, mas também porque, infelizmente, faleceu num desastre, foi Gordon Childe. Gordon Childe identificou 10 características que, em princípio, podiam definir uma sociedade estatal. E, portanto, aquilo que ele chamava a revolução urbana, porque ele ligava o Estado à urbanização, às cidades, e à civilização. O Gordon Childe normalmente considerava que havia 2 revoluções por analogia com a Revolução Industrial. A Revolução Neolítica, quer dizer, a passagem do homem caçador ao homem produtor, agricultor e pastor, e a sociedade e a Revolução Urbana, que tinha precisamente em zonas, até muitas vezes à partida inférteis, tinha conseguido desenvolver uma produtividade e uma quantidade de população muito, muito grande, não é? Em zonas marginais, que se tornam zonas centrais. E então ele tentou definir 10 elementos para caracterizar, uma espécie de 10 sintomas para caracterizar o que seria uma sociedade civilizada ou uma sociedade urbana ou uma sociedade, se quiserem, com Estado. O aumento da dimensão dos aglomerados urbanos, que leva precisamente à ideia de cidades e de uma hierarquia de cidades, a concentração de riqueza nas mãos de uma relativa elite, obras públicas em larga escala, que é uma forma sempre das elites se manifestarem, não é? Temos Estados totalitários, isso é levado a um ponto muito importante, não é? Quer dizer, nós sabemos que temos Estados totalitários modernos, como eles se empenharam em fazer grandes obras, o Mussolini transformou Roma, não é, por completo, fazendo grandes edifícios, etc., a se armar em descendente dos antigos imperadores romanos, etc. Depois a escrita, a arte figurativa, ou seja, uma arte que fosse padronizada e que servisse de emblema do próprio Estado. O Estado cria os seus emblemas. Não é? Emblemas que vêm, por exemplo, nos nossos casos,
em todos os sítios, quer dizer, nos timbres, nos carimbos, nas moedas, nas notas, não é? Na nota americana, no dólar, não é? No dólar, até vem lá uma coisa engraçada que é até ridícula, num certo ponto de vista, para um europeu, que é in God we trust. Não é? Quer dizer, eles confiam no dólar, no dinheirinho, mas in God we trust. Enfim, isto é tipicamente americano, porque só pensam para em dólares, porque estão sempre a pensar em dinheiro, o que é que a pessoa está a ganhar. Se estivessem aqui, estavam logo a perguntar quanto é que aquilo estará a ganhar. E é logo, tem uma obsessão louca com o dinheiro. Depois, a questão dos conhecimentos de ciência e engenharia, ou seja, a própria transformação de certas zonas marginais que seriam improdutivas, não é? Desérticas, em certos casos, em zonas que eram muito produtivas, implicavam fazer canais, fazer obras de irrigação, levar a água onde ela era necessária e fazer com que, hoje diríamos, uma gestão da água. Hoje compreendemos bem isso porque estamos novamente confrontados com um problema gravíssimo, não é? Que nos ameaça a curto prazo, que é a falta de água, mesmo para beber. Bom, de facto, foi essa capacidade de gerir a água em zonas que naturalmente, que tradicionalmente eram zonas alagadiças, sim, mas com cheias impetuosas, não é? Na Mesopotâmia, o Tigre e o Eufrates, os dois grandes rios da Mesopotâmia, Mesopotâmia significa terra entre rios, Meso significa no meio, Mesopotâmia significa terra entre rios. A Mesopotâmia estava entre dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, que eram quaisquer deles rios impetuosos, tinham cheias brutais, levavam tudo à frente. Ora, foi preciso domesticar esses rios, foi preciso transportar essa água para armazenamentos e, por outro lado, depois, nos momentos de seca, poder, não é, fazer derivá-la através de canais e dividi-la pelos vizinhos, pelos vários agricultores. É todo esse trabalho de engenharia que envolve ciência, uma ciência empírica, mas para fazer uma pirâmide, como os egípcios fizeram, que envolve um bocado de conhecimentos empíricos de geometria, não é? Saber traçar circunferências no solo, saber traçar vários tipos de figuras geométricas. O comércio externo. Porquê? Porque estas localizações em terrenos muito férteis, mas que tendiam a ser de monoculturas ou de culturas extensivas, não é? De facto, dirigidas para a produção em grande escala de determinadas plantas, por exemplo, o trigo e a cevada, que estão na origem das sociedades agropastoris do Próximo Oriente e mesmo da Europa. O trigo e a cevada são muito importantes, mas as pessoas não podem viver só de trigo e de cevada. E mesmo em zonas onde não há pedra, é preciso moer o trigo e a cevada num moinho manual e, portanto, é necessário pedra. Para fazer estes grandes monumentos, como as pirâmides, como aqueles grandes obeliscos, como aqueles grandes monumentos que, de algum modo, representavam o poder do faraó, ou do rei, ou do imperador, enfim, em público, é necessário pedra. Para isso, é necessário estabelecer relações com o exterior. Portanto, uma sociedade, à medida que se complexifica, tem que se tornar porosa a relações com o exterior. Tem que desenvolver atividades de natureza comercial. Especialistas a tempo integral dedicados a atividades de não subsistência. Claro, para gerir todo este programa, toda esta complexidade social, é necessário haver uma série de burocratas, uma burocracia de corpo. Por exemplo, nós lembramos todos do escriba aculturado egípcio, não é? Aquela imagem do escriba que existe, salvo erro, no Museu do Louvre, que é um indivíduo que sabia escrever. A maior parte das pessoas não sabia escrever. O faraó certamente não sabia escrever. Então estava ali para apontar aquilo que lhe diziam, não é? Para escrever naquela linguagem, ou naquela escrita hieroglífica, quer dizer, sagrada, que só ele dominava, ou que poucos dominavam. Ora, esse é um indivíduo que não ia cultivar para os campos, dedicava-se inteiramente àquela profissão e mais, tinha a obrigação de manter o segredo daquilo que escrevia. Por outro lado, também todo o conjunto de indivíduos que iam cobrar os impostos, quer dizer, que eram em espécie. Nós vemos isso nos túmulos egípcios, naqueles frescos, vemos aqueles oficiais, vemos aquela gente que é do Estado e que vem ali aos campos verificar as colheitas e a parte da colheita que compete ao faraó, ou compete ao senhor local, ou compete, portanto, uma organização em que deixa de haver apenas pessoas associadas à obtenção direta de alimento, não é? Que
isto é uma sociedade primitiva, para haver uma série de pessoas a pensar noutras coisas. Quanto mais uma sociedade se permite a possibilidade de ter pessoas que não se dedicam à produção direta, mais essa sociedade é complexa, não é? E isso começa aqui. Depois, uma sociedade estratificada em classes, ou melhor diríamos talvez em categorias sociais, porque as classes sociais, no sentido estrito da palavra, no sentido puramente económico da palavra, surgem apenas com o capitalismo. Portanto, surgem apenas a partir da época moderna e contemporânea na Europa. E depois estende-se agora a todo o mundo, não é? Mas uma sociedade estratificada. Nós designamos sempre as sociedades de três maneiras. Sociedades igualitárias, quer dizer, sociedades onde as pessoas têm um estatuto muito semelhante. Sociedades hierarquizadas, onde as pessoas, à nascença, já nascem com um estatuto relativamente diferente, não é? Já têm algum privilégio. Por exemplo, isso nota-se muito na arqueologia. Quando as crianças são enterradas numa sociedade igualitária, uma criança não tem valor nenhum. Quando morre, não tem valor nenhum. Portanto, nem sequer era enterrado, não tinha qualquer oferenda funerária, não tinha nada. Numa sociedade hierarquizada, nós muitas vezes já reparamos que as crianças, que há crianças que vão para o túmulo com objetos de ouro, ou com objetos de prata, ou com objetos de bronze, quer dizer, já há um retirar ao circuito económico, não é, de objetos que são preciosos e que acompanham e marcam o estatuto daquele morto. Quer dizer, que a criança, quando nasce, já tem um estatuto. Não sei o que é que aconteceu aqui. É, de vez em quando, o computador que varia. E, finalmente, uma organização política baseada na resiliência, no controle, portanto, do espaço, é aquilo que nós hoje, no nosso Estado moderno, chamamos a morada de polícia, não é? Então, nós temos uma morada de polícia, quer dizer, e temos até uma morada fiscal, agora cada vez é mais fiscal, ou seja, para nos fiscalizar. Quer dizer, as pessoas são identificadas não pela vizinhança, porque se conhecem todas umas às outras, porque são vizinhos e amigos, porque nasceram uns ao lado dos outros, brincaram em novos, etc. Mas as pessoas são organizadas com base numa forma muito mais abstrata, porque se trata de sociedades onde não existem apenas umas dezenas ou umas centenas de vizinhos. Existem milhares de pessoas e o poder, muitas vezes, mostra-se longe, ou nem se mostra, não é? O faraó nunca se mostrava em público, a não ser em momentos muito excepcionais. Portanto, a organização não é baseada no parentesco, no contacto direto entre as pessoas. Não é? A organização continua a manter o parentesco. Ainda hoje nós, evidentemente, quando um familiar nosso faz anos, ou quando um familiar nosso está doente, ou quando precisa de ajuda, ou por questões afetivas, nós relacionamos-nos em termos de parentesco. Mas eu estou a referir-me à organização social e política. A minha estrutura como elemento político é completamente individual. Eu tenho um número que me identifica, não é? Que é um número de cartão de cidadão, que é um número de carta de condução, que é um número de beneficiário dos sistemas de saúde e que é um número fiscal. Basicamente, eu sou um número. Eu, para o Estado, sou um número. Como qualquer de nós, é essencialmente um número. Ora, isso é o ponto de chegada de uma evolução que se começou a dar aqui, há milhares de anos, mas não há tantos como isso. Ora bem, para Gordon Childe, estas 10 características não precisavam de estar sempre presentes para que uma sociedade fosse considerada estatal, para que uma sociedade fosse considerada civilizada ou urbana, para que fosse considerada integrada na revolução urbana. Mas algumas delas, pelo menos, deveriam estar. Por exemplo, nós sabemos que os incas nunca tiveram escrita. Faziam toda a sua contabilidade, digamos assim, e faziam toda a sua administração, e não era pouco complicada, com cordéis, não é? Tanto cordéis de maneiras diferentes. É uma coisa curiosa, não escrita. Como também, enfim, no Vale do Indo, como já há pouco referi, nós temos alguns glifos, temos alguns elementos que nos permitem pensar que havia uma escrita, mas que essa escrita não era muito utilizada, não era importante. Ao passo que, noutras civilizações, a escrita acompanha e anuncia e é essencial ao registro do próprio poder e à imposição do próprio poder. Reparem, o problema da escrita egípcia, ela não é apenas uma escrita que se faz em papiros, não é? Eles até inventaram um papiro para poderes ter um suporte. É também uma escrita que se implementa em termos monumentais nas paredes dos templos, não é? Portanto, para se imprimir na mente das pessoas. É através disso que o Estado mostra que é importante, que é eterno, etc. Não há nenhum Estado
que não seja hierarquizado e que não imprima nas pessoas o poder através de imagens. Hoje temos a televisão, é a melhor maneira de nos controlar. Não é? Somos entretidos através daquele órgão constante. Não é? Uma narrativa constante que é fabricada por um conjunto de forças económicas que têm aqueles poderes. Eu não tenho poder de ir fazer televisão, não é? Só se me convidarem e dar alguns minutos e depois eu vou calar o bico. Portanto, e a maior parte dos cidadãos está desprovida desse poder de aparecer no espaço público. Não é? Está desprovida, por isso é que vamos para o Facebook, que é outro dispositivo de controle. Mas, isto para dizer que este sistema, não é? É um sistema que tem os seus embriões nestas sociedades. Portanto, estes estudos não são estudos de coisas do passado por curiosidade, são estudos que nos permitem compreender como é que chegamos à situação presente. Portanto, as causas subjacentes a esta chamada revolução urbana para o World of Child estariam no desenvolvimento acumulado da tecnologia e na crescente disponibilidade de excedentes de alimentos como capital. Mas nem todos os Estados mais antigos possuem estas características. É o caso, como estava a referir, da escrita, que existe em algumas destas culturas e civilizações, não existe noutras, não é? Enfim, e cada uma delas existe em maior ou menor escala, em maior ou menor importância, conforme a civilização considerada. De qualquer maneira, duas características inegáveis do Estado são a grande escala e são a centralização intensa. Ou seja, os Estados são grandes, são maiores do que as fundações sociais anteriores, a extensão geográfica abarca uma área geográfica maior, os líderes desses Estados controlam uma área geográfica maior, não é? E a população que é inserida dentro desses Estados é maior, mesmo que ela ande ali, às vezes, a flutuar. Por exemplo, nos Estados sumérios, que são os primeiros Estados da Mesopotâmia, os reis sumérios, nós conhecemos essas narrativas, porque se pôde-se decifrar a língua suméria, pôde-se decifrar as tabuinhas de argila, que era onde eles escreviam em cima de um suporte de argila, uma placa de argila, não tinham papel, portanto eles escreviam, e para escreverem melhor inventaram um sistema de escrita baseado nos sinais que têm a forma de pregos vistos de perfil, portanto parecem umas cunhas, assim. E por isso essa escrita chama-se cuneiforme. Ora, esta escrita é muito importante, porquê? Porque depois os grandes senhores, nos grandes palácios, formavam autênticas bibliotecas. Eu tive a sorte de ir à Jordânia em 2009 e de ir à Síria e de estar em algumas destas localidades célebres, não é? Na arqueologia, que era uma coisa como um sonho que eu tinha desde estudante de liceu. Quer dizer, não posso morrer sem ver pelo menos uma coisa qualquer deles. E para mim foi uma experiência extraordinária quando um dia estava, de facto, na Síria e chegámos à noite e na manhã seguinte abri a janela do meu quarto, um quarto, aliás, não era grande coisa, e abri a janela do meu quarto e vejo um rio. E disse, epá, é o rio Eufrates. Poxa, desde os 14 anos ou 13 que eu queria ver o rio Eufrates, não é? É um prazer. É uma emoção. Uma emoção incrível como acometeu. Da por cima havia uns indivíduos a pescar e lembrei-me de uma imagem do livro. Depois, a centralização intensa é que realmente estes sistemas são governados por instituições centralizadas que se sobrepõem e negam as ligações de parentesco tradicionais. Ou seja, as ligações de parentesco tradicionais não são eliminadas de maneira nenhuma, são orquestradas e incluídas dentro de um sistema muito mais abstrato, porque o líder não pode, de maneira nenhuma, contactar com os seus súbditos através de sistemas de parentesco. Para dizer ao teu primo, para dizer ao primo dele, para dizer à tia dele, para dizer à avó da tia dele, para fazer esta lei. As leis são implementadas para um público abstrato e, portanto, o destinatário é necessariamente uma realidade nova que é inventada. Trata-se de exercer o poder sobre